Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar a nossa aula. Que aula? É o mini curso, não é isso? Um mini curso da Lei Complementar do Tocantins, número 79 de 2012, né? Esta lei complementar, ela tem um objetivo bastante específico, né? O que ela vai apresentar para a sociedade? Ela vai apresentar a organização básica da Polícia Militar do Tocantins. Quando nós falamos em organização básica, é toda a estrutura organizacional, quais são os órgãos componentes da Polícia Militar do Estado do Tocantins, né? E a nossa estratégia de aula, para quem ainda não assistiu, eu estou subdividindo os assuntos o máximo possível para quê? Para que o aluno consiga aí aproveitar e ter uma visão espacial do assunto. Por exemplo, nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar os órgãos especiais e os órgãos de execução, né? É uma sequência das aulas anteriores, né? Só para fazer uma pequena ajuda à memória para os nossos queridos alunos, né? Estamos estudando a estrutura nós estudamos os órgãos, né? Temos uma aula focada nos órgãos de direção, tá? Que os órgãos de direção são dois órgãos de direção, o comando geral, né, do comandante geral, e o Estado-Maior, ok, né? Órgãos de apoio, nós estudamos que nós temos 25 entidades do órgão de apoio. Essa aula tinha que ser uma aula somente de órgãos especiais e outra de órgãos de execução. Mas os órgãos especiais é apenas um artigo, né? Porque os órgãos especiais da Polícia Militar do Estado do Tocantins é apenas colégios militares. E os órgãos de execução, né, são as unidades de policiamento militar que nós iremos estudar. Então, unifiquei a seção 4 com a seção 5 para melhor entendimento, ok? E na prova, professor, na prova você tem que saber, ele vai falar assim, um órgão especial, lá o colégio militar, no caso, é um órgão de apoio. Não, não é um órgão de apoio. Os órgãos de apoio são as 25 entidades, unidades criadas aí pela lei que são consideradas órgãos de apoio. A próxima aula falaremos sobre a gestão profissional e depois uma outra aula bastante curta das disposições gerais, transitórias e finais e ao encerramento da lei, ok? Nesse sentido, vamos diretamente para os órgãos especiais. Os colégios militares são órgãos especiais da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Então, quais são os órgãos especiais? Colégios militares. Ah, professor, a Academia Tiradentes é um órgão especial? Não. Lá está claro, isso é questão de prova. É um órgão de apoio, tá? Lá está claro, Academia Militar Tiradentes, né? Tiradentes não é um colégio, né? É uma academia. A Academia Militar Tiradentes faz parte dos órgãos de apoio da polícia, atividade meia. Esses colégios militares são referentes àquelas colégios de atividade de ensino médio, né? Antigo segundo grau. Bacana, são os colégios militares, somente esses, ok? Pronto, né? Por isso que eu incluí nessa aula, porque é somente esse artigo, né? Vamos agora para os órgãos de execução, tá? Então, nos órgãos de execução, são aqueles órgãos da atividade fim, né? Já escrever meio aqui, ó, da atividade fim, né? A atividade meio é a parte administrativa, é a parte de apoio, né? Então, os órgãos... Parei, antes disso, né? Qual que é a atividade fim da polícia, né? Lá no primeiro artiguinho nós vimos, entre elas estava lá o policiamento ostensivo, né? O policiamento ostensivo. Então, essa é a atividade fim. Então, é esse pessoal que vai exercer a atividade fim. Os órgãos de execução da Polícia Militar, PMTO, são constituídos pelas unidades policiais militares. Parou? Então, os órgãos executores são as UPM, Unidades Policiais Militares. Tenho que fazer uma observação para vocês, uma observação aí que pode ser preciosa no seu concurso, é que o examinador pode muito bem colocar as siglas, então você vai ter que dar uma memorizada nessas siglas aí, ok? Encarregadas de executar as atividades fim
da corporação em determinada área ou especialidade. Bacana, né? Vamos lá, artigo 35, vamos lá. Então, atividade fim são os órgãos executores da atividade fim da polícia, que inclui-se no quê? Na UPM. Na UPM, inclui-se entre as UPM, que é a Unidade Policial Militar, essas 3 unidades, né? Então, nós temos o Comando de Policiamento, que ele vai exercer uma atividade tática, nós vamos estudar isso mais para frente aqui, né? O Batalhão de Polícia Militar, o BPM, a Companhia Independente de Polícia Militar, que é o CIPM, né? CIPM. Ok, então são as 3 unidades, tem que saber sim. Então é o seguinte, então, a UPM inclui a CP, BPN e a CIPM. Bacana, fechou. As UPM dividem-se em subunidades. Então, nós temos várias subunidades no estado do Tocantins. O quartel do Comando Geral é considerado unidade administrativa da corporação. Olha aí, né? Olha que coisa interessante. Vamos lá, vamos voltar, vamos recordar nossa lei. Ó, Comando Geral, né? Então, esse Comando Geral aqui, nós sabemos que ele é um órgão de direção, né? Ele é um órgão de direção. Este órgão de direção, ele não exerce a função de quê? Atividade fim. Ela exerce atividade meio, né? Meio, na função que administrativa. Dentro das funções administrativas tem a função liderar, né? Tem a função liderar. É isso que ele faz, liderar, direção, né? Olha que pergunta interessante, né? O cara, se eu mesmo fosse examinador e quisesse fazer uma questão um pouco mais complicada, eu ia falar que o Comando Geral exerce atividade fim. Isso está errada. Não exerce, exerce atividade, unidade administrativa de direção de comando, tá certo? Uma atividade considerada pela ciência da administração uma atividade meia, né? Bela questão de concurso, né? Se o examinador quiser fazer uma prova difícil, ele vai fazer questões nesse sentido aí. A ACP, que é o Comando de Policiamento, só para confirmar, ó, Comando de Policiamento, né? É o escalão intermediário. Intermediário. Quando você lê intermediário, você tem que entender que é o comando tático, ok? Tático. De comando responsável pela coordenação das atividades operacionais. Olha só. Então, CP, ele é tático, intermediário, tá certo? Responsável pela coordenação operacionais em determinada região, abrangendo o batalhão e a companhia e atividades de policiamento especializado. O CP, que é o Comando de Policiamento, constitui-se de um comandante, um subcomandante, um Estado-Maior e um pelotão de comando e serviços PCS, né? Ok, são 2 considerações que eu tenho que falar primeiro para vocês, né? Eu tenho que falar desse escalão intermediário, né? Vamos lá, quero explicar para vocês aqui no Lá Concurso, eu quero que você gabarite, e vocês podem ter certeza absoluta, absoluta. Se você assistir todas as minhas aulas da LC 79, você tenho certeza, você tem condições de acertar tudo. Tudo que eu estou passando aqui, artigo por artigo, não tem como examinador elaborar uma questão que não esteja nessa prova. Ou seja, o professor deve acertar antecipadamente aí todas as questões de prova, né? Então vamos lá. Aqui fala, ó, que o CP, né? Pense que uma pirâmide é para a estrutura hierárquica, né? Toda estrutura hierárquica ela é piramidal e a polícia ela é baseada na hierarquia e na disciplina, né? Então esse cara aqui, ó, é tático, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, vocês que assistiram aí parte dessa aula, né? Uma aula top de linha, uma aula do Lá Concursos, convido vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o nosso curso, ó, completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, com um projeto pedagógico específico
para o concurso da Polícia Militar de Tocantins 2018 para o cargo de soldado. É isso mesmo, nós elaboramos um curso completaço por apenas 10 parcelinhas aí de R$ 25. Você vai ter direito a assistir essas aulas por 90 dias. Durante esse período, você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E, além disso, tá, além das aulas com professores top de linha, nós julgamos o seguinte: o aluno, para ficar competitivo, ele tem que ter diferencial. O aluno que tem diferencial é o aluno que estuda com foco, com estratégia, com planejamento, ou seja, com projeto pedagógico. Aqui no LAC, neste curso da PM de Tocantins, por apenas 10 de 25, você vai ter a nossa metodologia que nós mesmos desenvolvemos desde 2012, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter um treinador pessoal de concursos para a PM Tocantins. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essas metas de estudos, eu tenho certeza, cada meta cumprida é um degrau que você sobe, que você vai ao rumo da sua aprovação. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos. Tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Se você deseja aí, tá, esse material de apoio dessa aula, clique aqui embaixo, tá certo? Que nós temos aí, você pode fazer o download desse material gratuitamente, basta um pequeno cadastro no nosso site. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.